eu acho que eu peguei o Sebastião mandou uma listinha hoje de e-mail, mandou um e-mail com, acho que vocês todos listados, né? Ele botou também, então eu peguei, eu acho que está todo mundo naquele e-mail, todo mundo recebeu o e-mail do Sebastião hoje, né? Então tá certo, então eu peguei aqueles e-mails porque geralmente eu me comunico com vocês, com quem me conhece, né? Durante a semana, para às vezes mexer em horário, se for necessário, então material de leitura, sugestão de alguma coisa interessante para ler. Bom, então o nosso curso já está bem iniciado aí com o Sebastião, ele está continuando com a parte de QCD, que ele vai ficar às terças-feiras, então para não sobrecarregar todo mundo, eu não vou ficar dando mais 2 aulas além da aula dele, porque aí tem gente aí que está fazendo outros cursos, né? Inclusive meus cursos também, fica muito pesado. Então eu vou fazer o seguinte, esse primeiro período agora, que eu vou conversar com o Sebastião, eu não sabia que essa aula de terça-feira seria desse curso, eu pensei que fosse uma outra coisa que o Tião estivesse fazendo. Eu vou conversar com ele para ver qual é a expectativa dele, de quantas aulas ele precisa, porque aí a partir disso a gente retoma. Uma outra possibilidade também, depois que o Tião acabar e eu puder usar as 2 horas, os 2 dias, seria tentar ver com vocês se a gente faz uma aula só por semana mais longa, né? Porque eu acho que eu prefiro que a gente concentra mais e vocês perdem tempo uma vez só. De qualquer maneira, como o curso está todo gravado, presença não é a questão. Outra coisa, esse curso está gravado em outras ocasiões. Eu já venho fazendo esse curso com o Sebastião há muito tempo, e esse curso já deve ter talvez umas 5 edições gravadas. Então eu acho desnecessário, e eu tenho feito geralmente isso, repetir tudo que já foi feito, porque está gravado. Então eu prefiro buscar sempre, cada ano, alguma coisa um pouquinho mais nova, né? Então esse ano eu vou buscar um pouquinho de coisa mais nova, talvez a gente se concentra mais no setor de neutrino. Se a gente explora um pouco mais a discussão da física de neutrinos dentro da física eletrofrágil. Das outras vezes eu trabalhei um pouco mais a questão dos bósons intermediários, das outras vezes que eu trabalhei mais a questão da quiralidade, né? Dessa vez eu acho que seria talvez melhor, a gente poderia adiantar um pouquinho, porque tem saído bastante coisa interessante de neutrino, né? Bom, então é só para avisar isso aí. O esquema também de aprovação, eu com o Sebastião fazíamos assim, 2 partes do curso. Eu acho que o Sebastião trabalha mais com alguma lista de exercícios da qual ele tira alguma coisa para fazer avaliação. No meu caso, eu deixo mais um essay. Vocês têm o tempo das férias para fazer um essay e me entregar no início de março, né? Porque esse curso não é um curso obrigatório, então eu posso atrasar um pouquinho a entrega das avaliações. Então, geralmente, esse curso eu entrego as avaliações no mês de março mesmo. E aí vocês podem entregar o essay lá em março. E aí a gente depois escolhe o tema. Vocês vão escolher o tema de acordo com aquilo que interessar a vocês dentro do curso. Não precisa ser, por exemplo, da minha parte. Pode ser um essay em cima da parte do Sebastião também. Não tem problema. Cada um escolhe aquilo que quiser aprender melhor. De repente, aquilo que está ligado ao trabalho de tese. Então, aproveita a oportunidade do curso para aprofundar alguma coisa. Então isso aí é bastante livre, né? Não vou... Se alguém precisa de sugestão, eu posso sugerir também, mas isso aí eu prefiro que fique por conta de vocês, porque eu acho que escolher um bom problema já faz parte da avaliação, né? Só o bom gosto de escolher uma boa questão já mostra que o cara tem percebeu alguma coisa. Bom, então tá certo. Bom, a física de interações fracas, né, é a física mais desafiadora do modelo padrão. É o setor mais desafiador e é o setor que ainda não está completamente construído, né? Dentro do modelo padrão a gente tem uma percepção muito boa da QED. A QED já tem teste de precisão de muita confiabilidade, né? Basicamente uma parte em 10 a 14, ou tá 10 a 12 se a gente considerar o caso experimental. Cálculos teóricos têm precisão de uma parte em 10 a 14 e os resultados das medições experimentais uma parte em 10 a 12, né? No caso do momento de polo magnético do elétron. Uma parte em 10 a 9, no caso do momento de polo magnético do nulo. Claro que isso aí é, sobretudo, uma medida eletromagnética, mas já por correção da teoria eletrofrágil. Por exemplo, troca de bósons de Higgs, troca de W+, W-, E0, não é só troca de fótons, nem os processos virtuais são loops de fótons ou loops de elétrons e pósitrons e mais no mundo. São loops também envolvendo todo o setor eletrofrágil. Então esses testes aí já envolvem as constantes de acoplamento do setor fraco, o ângulo de Weinberg,
o ângulo de Weinberg e o Higgs, né? O valor esperado no vácuo do Higgs. Bom, então a teoria eletrofraca ela tem ensinado para nós, ela trouxe muitos mecanismos, né? Enriqueceu muito o desenvolvimento da teoria quântica de campos, né? Ganhou muito com a tentativa de descrever as interações fracas e depois as interações eletrofracas, né? Entraram em ação vários mecanismos, né? A QED, desde que ela foi escrita, já estava claro, né? Ela já era renormalizada. Quando Fermi fez as interações, fez o paper dele fundamental das interações fracas, né? O paper do Fermi é de 33, né? Quando ele propõe uma teoria para as interações fracas, né? Acho que o título do paper dele é justamente esse, né? Sobre o decaimento beta, né? E ele faz uma teoria de campo. Essa teoria de campo ela não é normalizável, mas é a teoria que descreveu as interações fracas até a década de 60. Essa teoria se sustentou bem por uns 34 anos, 33, 34 anos, né? Depois se viu que tinha que se buscar uma teoria renormalizável. Então entraram em ação aqui desde a descrição de Fermi, né? Vamos colocar assim, até a teoria de Salam, Lascaux, Weinberg, nesse período, até a formulação dessa teoria, finalmente aqui, em 1968, apareceram aqui vários mecanismos importantes, desde o paper de Fermi para lá. As ideias importantes que apareceram foram, por exemplo, as teorias de Young-Mills. As teorias de Young-Mills entraram aqui, foi um avanço importante que foi instigado, estimulado aí pela descrição de Fermi, que Fermi tinha dado. Depois da descrição de Young-Mills, entrou em ação aqui a questão da geração de massa. Também foi uma questão que não era necessária na QED, mas que foi necessária no conhecimento, na compreensão das interações fracas. Entrou em ação aqui a violação da paridade. Foi pela primeira vez, né, se tinha notícia, né, de uma interação que violava a paridade. Entra em ação aí o mecanismo de Higgs, quer dizer, entra em ação o mecanismo de quebra espontânea da simetria, botando a sigla em inglês aqui, né, Spontaneous Symmetry Breaking. Depois entra em ação aqui o mecanismo de Higgs. Entra em ação também aqui a ideia da oscilação, né, dos mixes de flavors. Então a gente tem uma série de mecanismos, né, e conceitos que não são conceitos usuais nas demais interações. Na QED, tudo se passa na QED sem necessidade de nada disso. A gente não precisa gerar um gap de massa, o elétron já tem massa, o fóton não tem massa e fica tudo por isso mesmo, interação de longo alcance. A QED respeita a paridade, a QED não precisa de quebra espontânea de simetria. Agora, entra em ação aqui uma outra coisa importante, que é a eletrodinâmica de bósons vetoriais, né? Vou botar aqui, ED, eletrodinâmica de bósons vetoriais. Então a interação fraca, ela puxa necessariamente uma questão da QED, por causa da estrutura das correntes. Diferentemente da QED, né, que a corrente é neutra, quer dizer, a corrente eletromagnética ela não tem carga, ela se acopla ao fóton e o fóton é um objeto neutro. No caso das interações fracas, as correntes fracas, quer dizer, não todas, há correntes fracas carregadas e há correntes fracas neutras. As correntes fracas neutras, inclusive, são as mais delicadas, elas só puderam ser detectadas na década de 70. Então a gente inicia a discussão das interações eletromagnéticas, das interações fracas, pensando nas correntes carregadas. E aí, se as correntes são carregadas, as correntes fracas são carregadas, necessariamente elas têm interação eletromagnética. Então, não dá para desvincular tanto assim a interação fraca da interação eletromagnética. Até por isso, a gente já está
induzido a pensar que deve haver uma unificação eletrofraca, porque a estrutura das correntes fracas carrega a carga. E aí a discussão é que aparecem, devem aparecer bósons vetoriais carregados, que portanto têm interação eletromagnética, e a interação eletromagnética de bósons vetoriais carregados era uma questão em aberto na década de 60. Se fez a QED normal, QED espinorial, com Dirac, Majorana, Fermi, Heisenberg, Weisskopf, depois Feynman, Tomonaga e Schwinger. Então a QED ela se aprontou, quer dizer, a QED espinorial ela ficou rapidamente pronta. A questão era saber como seria uma física, uma eletrodinâmica de bósons vetoriais, de bósons carregados. A relação. Um férmion carregado, um férmion portador de carga, tem um comportamento bastante diferente do bóson portador de carga. Então a eletrodinâmica de bósons portadores de carga era uma questão que já intrigava na década de 30. Pessoas como Fermi, Dirac, Majorana. Esse trabalho foi iniciado e foi resolvido na tese de doutorado do Salan. Em 51, ele mais ou menos dá uma indicação clara do que seria uma eletrodinâmica de escalares carregados. E aí, Salan se envolve com outras questões, mas no início da década de 60, ele retoma essa questão para bósons vetoriais carregados, por causa do desenvolvimento das interações frágeis. Quando fica claro, no final da década de 50, a estrutura das correntes eletromagnéticas, das correntes fracas carregadas, a questão que o Salan se coloca é: e agora, como fica uma eletrodinâmica de partículas carregadas com espinho? Ele entra nessa questão, Li e Yang também. E os três, separadamente, Li e Yang por um lado, Salan por outro lado, a questão não consegue ser resolvida satisfatoriamente, até que, com a formulação da teoria eletrofraca, a coisa se esclarece. Então a gente só consegue hoje perceber uma eletrodinâmica consistente para partículas vetoriais carregadas se a gente tiver, se essa eletrodinâmica ela tiver num cenário mais amplo do que a pura eletrodinâmica. É preciso ter uma eletrodinâmica com mais mecanismos, por exemplo, que é a espontânea da simetria. É preciso ter um bóson de Higgs para poder resolver problemas estruturais que uma eletrodinâmica com partículas de espinho carregadas teria. Então essa eletrodinâmica requer. E aí realmente a teoria eletrofraca ela vem e resolve essa questão. Então fica tudo esclarecido a partir do paper das ideias que se consolidaram entre 63 e 68. Então a teoria eletrofraca ela tem sido assim, um grande laboratório de desenvolvimento da própria teoria quântica de campos. Claro que, como vocês estão vendo aí no curso de QCD com o Sebastião, a física de interações fortes também trouxe algum mecanismo, trouxe a discussão do confinamento, por exemplo, e a discussão da liberdade assintótica, que são também duas questões que não eram claras se houvesse só QED. Mas, sobretudo, a física de interações fracas, ela trouxe muito mais ideias para serem desenvolvidas e ela, de uma certa maneira, catalisaram uma série de conceitos novos que as teorias de campo foram incorporando. Então, tudo, basicamente, de interação fraca propriamente dita, se inicia com o trabalho de Fermi, de 1933. Esse trabalho dele se chamava a tentativa de se formular uma teoria para o decaimento beta. Na época, na década de 30, não havia ainda a ideia dos quartos, então o decaimento que marcava fortemente as interações fracas era o decaimento beta do nêutron. O nêutron que decai no próton, no elétron e, hoje a gente sabe, no antineutrino do elétron. Então nós temos aqui um setor bariônico, vou botar melhor assim, um setor hadrônico, e por esse lado aqui nós temos um setor leptônico. Então, desse lado aqui, nós temos uma corrente carregada. Eu tenho uma corrente próton-nêutron. Então, uma corrente é desse tipo assim. Um próton,
que é gerado a partir de um nêutron. Então, esse objeto aqui tem carga zero, esse objeto aqui tem carga mais 1. Então, essa corrente aqui, quer dizer, a fase eletromagnética desse campo aqui vai ser, vamos dizer, o oposto, né, da carga do próton. Então, vamos dizer que a gente tem uma corrente carregada, né, uma corrente com carga mais 1, e aqui nós temos uma corrente que é formada pelo elétron e pelo neutrino. E aí aqui nós temos uma corrente leptônica também carregada. Então, nós temos a interação aqui de correntes carregadas. Essa era a ideia de Fermi. E a ideia dele era que, bom, então, esse lagrangiano, que poderia descrever a física do decaimento beta, né? A ideia, então, aqui do lagrangiano de Fermi era ter alguma coisa aqui que tivesse essa constante de acoplamento, que depois chamou constante de acoplamento de Fermi, aqui uma corrente, vamos dizer assim, hadrônica, e aqui uma corrente leptônica. Então, essa é a interação, corrente-corrente. Não se pensava em bósons vetoriais intermediários. A dimensão canônica, como nós sabemos, dos campos fermiônicos é 3 meios, então essa corrente aqui tem dimensão 3, essa corrente aqui tem dimensão, vou botar aqui a dimensionalidade, quer dizer, então aqui nós temos algo que tem dimensão de massa a terceira, aqui nós temos algo que tem dimensão de massa a terceira, então para reconstituir a dimensão de massa a quarta do lagrangiano, nós temos que ter aqui uma constante de acoplamento com dimensão de massa menos 2. Né? De fato, a constante de Fermi, né, nas unidades naturais, ela tem uma estimativa, né, na faixa de 10 a menos 5 massa do próton a menos 2. Então, isso, né, dava uma ideia muito interessante nessa época, nesse contexto. A constante de acoplamento da QED é a constante de estrutura fina, é o alfa, que é adimensional. Então, a constante de estrutura fina, ela por si só é adimensional. Parece que ela não carrega nenhuma física mais fundamental. Mas a constante de acoplamento fraca, ela tem dimensão de massa, a menos 2. Então, da onde é que essa massa vem? Essa constante de acoplamento tem dimensão de massa. Isso pode estar indicando que existe uma física mais fundamental. A gente entende isso hoje até pela própria teoria de gravitação, né? Na gravitação, por exemplo, a constante de acoplamento gravitacional é a constante de Planck, é o complemento de Planck, né? É o kappa, né? Que tem dimensão de massa menos 1. Né? Então, se ele tem dimensão de massa menos 1, deve ter alguma física mais fundamental. Então, a gente sabe, realmente a gravitação em si, a gravitação de Einstein, não é uma gravitação fundamental. Deve ter alguma coisa mais fundamental por trás. Por exemplo, sei lá, pode ser o ponto gráfico, teoria de cordas, mas deve ter alguma física mais fundamental dessa por trás dessa constante de acoplamento. Então, Dirac, sobretudo, né, que era muito ligado nessa questão das constantes fundamentais da física, ele se tocou muito com essa questão, que deveria ter uma física mais fundamental, que isso era apenas um modelo circunstancial. Naquele momento, isso resolvia algumas questões, mas deveria ter uma física mais fundamental para descrever isso. Então, a gente, basicamente, a estrutura, né, da interação fraca é um paradigma, vamos dizer assim, o padrão de decaimento fraco é esse padrão aqui. É claro que hoje a gente conhece isso, mas em termos de quartos, né, já tendo olhado o curso do Sebastião aí, a gente sabe que o quarto, o neutro é o DD e o próton é o UD. Então, na verdade, em termos de quartos, o que está acontecendo é o decaimento do quarto D, no quarto U, no elétron e no antineutrino do elétron. Então, esse hoje é como a gente analisa, né, os decaimentos fracos dos bárions, né, em termos de quartos. Mas claro que a gente tem outros processos fracos. Por exemplo, a gente pode ter o muon, o neutrino do muon, dando elétron, o antineutrino do elétron. Posso ter um processo desse tipo assim, né? Posso ter um processo também, né? Por exemplo, que é o chamado decaimento beta inverso,
que é bombardear prótons por elétrons, né? Eu vou ter no final do dia nêutron e neutrino. Então tem vários processos fracos, né? Mas os processos fracos, que são aqueles hadrônicos, decaimento de partículas que interagem fortemente com a parte de hadrons, eles em geral não, são decaimentos que a gente analisa, né? Em termos de quarks. Então, basicamente, a gente sabe que o que está em jogo aí, né, que é forte, que está em jogo nas interações fracas, é o aparecimento de correntes carregadas. Então, isso leva a crer que tem alguma ligação entre eletromagnetismo e interação fraca. Outro aspecto interessante das interações fracas, que também tornam essas interações muito desafiadoras, são as escalas físicas dessa interação. Por exemplo, a constante de acoplamento eletromagnética é adimensional. A constante de acoplamento da interação fraca é adimensional, né? A constante de acoplamento dos gluons com os quarks. A constante de acoplamento da interação fraca que está aparecendo nesse modelo, que não é o modelo mais fundamental, ela tem dimensão de massa menos 2, tem uma dimensão de massa de próton ao quadrado aí. Então isso fixa uma escala, a escala da massa do próton. A escala da massa do próton é aproximadamente 1 GeV. 1 GeV, né, em termos de unidades naturais, ele tem uma escala de tempo que é na faixa de quê? De 10 a menos 23 segundos. Que é o tempo correto, né, dos decaimentos das interações fortes. No LHC, quando os prótons se chocam, né, e liberam quarks, né, esses quarks eles vão se readronizar, vão se recombinar para formar, né, a matéria sem cor, a matéria singlete de cor, mas esse processo vamos dizer, de liberação temporária dos quarks dura na faixa de 10 a menos 23 segundos, que é o tempo típico, que é a escala de tempo típica das interações fortes. No caso das interações fracas, a situação é bastante peculiar por isso, porque a constante de acoplamento ela traz a massa do próton, mas a escala da interação fraca é muito diferente. Por exemplo, o decaimento do muon também, um decaimento eletromagnético típico, o decaimento fraco típico é o decaimento do muon. O muon decai num elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. Esse processo aqui se passa num tempo típico de 10 a menos 6 segundos. Então a escala de tempo muda 17 ordens de grandeza. Não um decaimento. O nêutron livre, por exemplo, né? Não o nêutron no núcleo atômico, porque, claro, o nêutron no núcleo atômico ele está em constante interação, então ele tem os processos que ele participa são estatisticamente, né? Tem muitos processos, então estatisticamente a coisa é diferente. Mas se você pegar um nêutron isolado, pegar um nêutron, o tempo de vida de um nêutron livre, né? Numa câmara de vácuo, sem campo magnético, sem nada, o tempo de vida do nêutron livre é na faixa de 10 elevado a 3 segundos. Na verdade, são 14 minutos, mais ou menos. Tem 13 minutos, são 780 segundos. Então, as escalas de tempo das interações fracas são muito variáveis. E isso aí traz uma dificuldade. Eu não tenho vamos dizer assim, uma interação com características temporais que são muito em torno de um valor fixado. As interações eletromagnéticas, elas ficam na faixa dos 10 a menos 16, 10 a menos 15, 10 a menos 16 segundos. Quer dizer, uma interação tem bem mais, vamos lá, de certa maneira, bem mais duradoura do que a interação forte, que é 10 a menos 23 segundos, né, que é bem menor o tempo, mas a interação fraca extrapola demais. Tem um outro problema sério das interações fracas, né, um outro desafio sério, que todas as interações, né, seja eletromagnética, até mesmo a gravitacional, a forte, elas são interações que agregam estruturas. Então, nós temos os átomos formados pela interação eletromagnética, as moléculas com as forças de Van der Waals, temos os núcleos atômicos, né? Quer dizer, os quarks formando as estruturas hadrônicas, e prótons e nêutrons, mesons, pi, etc., formando os núcleos atômicos. Então, os núcleos atômicos, quer dizer, a matéria bariônica, ela é ligada pela força nuclear forte. Não tem nenhum exemplo de uma estrutura na natureza que seja ligada pela interação fraca. Então, a interação fraca é uma interação muito particular nesse sentido também. Ela
difere bastante das outras porque ela não forma nenhuma, não condensa nenhuma forma de matéria. Por que será? Então esse é um outro problema que é muito particular da interação fraca, né? Depois, outra coisa interessante da interação fraca, na interação eletromagnética, né, qualquer que seja a interação eletromagnética, qualquer partícula carregada que interage eletromagneticamente, ou até mesmo neutro, tipo nêutron, né? O nêutron é neutro, mas ele tem momento magnético, então ele interage eletromagneticamente pela interação de Pauli. Ele absorve e emite fótons sem mudar a sua estrutura. O quark absorve e emite gluon, ele não muda o sabor. O quark U, ele, como vocês viram com o Sebastião, né, o quark U ele troca gluons, então ele troca o número quântico de cor. Ele pode passar de um estado de cor 1 para um estado de cor 2 ou para um estado de cor 3, mas ele não deixa de ser o quark. Nas interações fracas, as partículas mudam o flavor. O quark D muda. Então eu tenho um flavor changing, né? A gente tem aqui o que a gente chama de flavor changing. Então isso é muito particular nas interações fracas. Por exemplo, o elétron pode virar um neutrino. O elétron pode absorver um W e se tornar um neutrino. Então você passa de uma partícula carregada para uma partícula neutra, né? É um processo virtual, mas acontece. E a gente sabe que nesse nível, né, o que está em jogo são os processos virtuais, porque o mundo aí nesse cenário, o mundo é quântico. Então, nós temos uma outra característica interessante das interações fracas, né, que é a mudança de estado da matéria. A matéria muda, né? Por exemplo, a carga muda. Então, isso também traz uma novidade. O que será? O que está por trás disso, né? Então, a física de interações fracas, ela chegou na década de 50 com uma série de questões em aberto, assim, que não tinha nenhuma teoria física ainda estabelecida. O que se conhecia até o início da década de 50 era QED apenas, né, e a gravitação. Nenhuma dessas teorias atendia às demandas, né, que a teoria de interações fracas, que a física de interações fracas estava impondo. Então a gente começa, né, quer dizer, a gente começa a década de 50, né, começando assim, já tendo uma ideia inicial do que seriam as interações, do que seria uma boa teoria quântica de campos, por tudo que estava se fazendo de QED, mas a física de interações fracas deixava esse mundo de questionamentos assim, aberto. É uma situação que fez, né, com que buscasse, talvez tivesse que se buscar novas categorias de teorias físicas para poder escrever a física de interação. Então, nesse sentido, ela é uma física muito rica, né? E continua sendo rica até hoje, porque por trás dela estão uma série de mecanismos, né? Quer dizer, a nossa compreensão, né, do elétron, a nossa compreensão do mundo dos quarks, inclusive, veio muito por conta da compreensão das interações fracas. Por exemplo, até a própria questão que Dirac já levantava na década de 30, né, é que quando ele escreveu a equação, né, relativista do elétron, a questão que ele colocava a gente teria, vamos esquecer o H cortado igual a C igual a 1, né? Então a gente teria lá termo cinético, né? Tínhamos aqui o termo de massa, e vamos dizer que a gente tivesse aqui, né, carga elétrica, interação eletromagnética. Assim. Então, a ideia de Dirac tinha é que o elétron, seja o neutrino, não importa, uma partícula leptônica, se ela tem massa, essa massa aqui, ela está comparecendo como um parâmetro dimensional numa equação onde a constante de acoplamento fundamental não tem dimensão. Nós estamos falando do sistema de unidades naturais, né? A unidade vai ser igual a 1. Então, será que tinha, o que pode, quer dizer, será que tem alguma física aqui por trás dessa massa, né? Será que essa massa é produto de alguma física mais fundamental? Essa é uma pergunta. Então, o fato da constante de acoplamento fraca ter dimensão
poderia estar ligado. Será que o fato da constante acoplamento fraca ter dimensão, isso não está ligado ao problema da massa das partículas fundamentais? Nós estamos falando da década de 30, onde só havia o elétron, tinha sido descoberto em 32 o pósitron, e o próton e o nêutron. Eram as partículas conhecidas nessa época. Depois, claro, Yukawa previu os mesons pi, mas ainda não eram partículas detectadas, eram partículas previstas. Então, a questão da geração de massa era uma questão interessante para as interações fracas. Outra questão interessante, que foi até o que fez o Fermi, escreveu o trabalho nele de 33, né, tentando seguir o caminho traçado pela QED, que Dirac já tinha escrito a QED em 27. Então, Fermi compreendeu bem aquilo, achou aquilo muito interessante e se aprofundou em QED, tentando entender a interação fraca. Ao fazer isso, ele se deparou com uma questão importante, que era o fato da interação fraca, ela está confinada ao interior do núcleo atômico. Quer dizer, a escala característica da interação fraca, né, é a escala nuclear, é um femtométro, cerca de 10 a menos 15 metros. Quando a QED tem um alcance infinito, que a massa do fóton é zero. Então, uma questão importante que surge nessa época também era a questão da escala. Então, a interação fraca ela trouxe todos os tipos de questionamento, né, para mexer com a teoria quântica de campos que se sabia na época. Como descrever uma física que se passa só no interior do núcleo atômico, nessa escala, totalmente confinado a uma dimensão muito menor, né? A escala atômica de 10 a menos 10 metros e a escala nuclear cerca de 10 a menos 15, tentando seguir ao máximo o paradigma da QED, que era de alcance infinito. Fica claro que a QED passa pelo núcleo atômico, vai para o átomo passa para a molécula, ela tem uma repercussão macroscópica, coisa que não acontece com a interação fraca. Então a gente chega, né, com essa série de problemas, quer dizer, várias questões fenomenológicas colocadas, e a pergunta é: tem uma teoria física para acomodar todas essas questões? Então, esse era o problema. Então, é importante a gente colocar o contexto, né, para a gente saber o que se estava discutindo na época, e para onde que se foi, e por que se foi. Nada aconteceu à toa. Essa física, sobretudo a física de interações fracas, foi uma física muito mais corporativa, nesse sentido. A comunidade assim atuou muito mais, ela tem uma história coletiva muito maior do que, por exemplo, a QED. A QED se restringiu a um núcleo menor, mas a física de interações fracas ela tem assim uma história de construção coletiva muito grande, que passa pela teoria, passa pela matemática, passa pela fenomenologia, passa pelo experimento. Então ela envolve todas as categorias, né, da física, né, da época e de hoje também. E não é à toa que, mesmo no LHC, sendo uma máquina de prótons, sendo uma máquina hadrônica, o que a gente espera medir do LHC é pelos processos eletrofrágeis. Se a gente quer medir alguma física nova no LHC, vai ser pelos processos eletrofrágeis. A tentativa é de tentar descobrir a supersimetria pelos processos eletrofracos, descobrir os quarks escalares, os leptons escalares pelos processos eletrofracos. Se há alguma evidência, se houver alguma evidência de supersimetria no LHC, essa evidência vai ser dada pelo setor eletrofraco, não pelo setor forte. Então é uma física interessante por isso, porque ela te leva, né, mais além do modelo padrão do que as outras físicas. A gente, quando busca alguma física além do modelo padrão, certamente é a física de interação fraca que vai ser o guia, né, dessa viagem além do modelo padrão. Então é uma física bastante rica, né, e que eu acho que vale a pena qualquer pessoa que está na área mais teórica hoje em dia conhecer um pouco. Ninguém precisa ser especialista em interação em teoria eletrofraca, mas conhecer a generalidade da teoria eletrofraca te dá uma visão mais ampla do que é uma teoria quântica de campos. Muito bem. Então, a questão que nós fizemos, o desenvolvimento então, da teoria eletrofraca, né, ele segue esse padrão. Havia uma coleção, né, assim, de resultados fenomenológicos que eram conhecidos até 1950,
Então, 55, basicamente, né, ele marca algumas coisas importantes, né? Então, 55, se tem vamos dizer assim, já se tem um acúmulo de dados, né? Ou você para abreviar o Web Interactions em inglês, então, se eu puser IF, que aparecendo interação fundamental, né? Então, para não confundir com as interações, bota o Web Interactions, né? Então, tinha uma acúmulo de dados suficiente. Quem se debruçou sobre esses dados foram o Lee e o Yang. O Lee e o Yang eram jovens ainda, na faixa dos seus 20 e poucos anos, se interessaram de coletar, assim, aquele trabalho meio quase de paciência chinesa, juntar tudo e começar a traçar um mapa em função dos dados experimentais. E aí, eles, com muita percepção, anunciam em 1956, né, em 56, na conferência de Seattle, eles anunciam a violação de paridade nas interações fracas. Então, isso foi um dado muito importante, que marcou também as interações fracas. As demais interações preservam a paridade. As interações fracas, não, elas rompem a paridade. Então, os elétrons, por exemplo, os prótons, né? Os prótons, né? Desculpa, os elétrons que saem dos decaimentos fracos, vamos pegar um nêutron, colocar no seu referencial de repouso, e ele decaiu fracamente, tem um decaimento fraco no próprio elétron, antineutrino do elétron, esses elétrons saem 98%, quase 100%, eles saem polarizados com o spin alinhado com a direção de movimento. Você não tem uma isotropia, pode sair elétron com spin oposto ou alinhado com a direção de movimento. Não, a interação fraca, ela segue uma direção privilegiada. Ela escolhe que o elétron que sai do decaimento fraco é o elétron que está com o spin alinhado com a sua direção de movimento. Então, quer dizer, claro, se a gente imaginar, quer dizer, o nêutron está no plano, né, quando o nêutron está em repouso, ele tem momento zero, a soma dos três momentos é zero. Então, claro que esses três momentos aqui tem que ter, são planários, porque a soma dos três é zero. Então, o momento, por exemplo, do neutrino é a combinação linear do momento do próprio do elétron. Então, o problema é planar. E esses elétrons aí, esses elétrons que são ejetados para fora, a gente pode ter processos também, né? Os spins, aliás, né? Os spins, então, do neutrino, que são sempre alinhados, né, com a direção do movimento. Se a gente for fazer uma medida do spin do neutrino, ele está sempre alinhado com a direção de movimento. O neutrino tem aquilo que a gente chama de quiralidade leve. Então, isso também não era conhecido nessa época. Quando Lee e Yang deram esse resultado, o porquê da violação da paridade. Qual era a razão da violação da paridade? O neutrino tinha massa zero. Hoje a gente sabe que a massa do neutrino é muito pequena, mas até 1998 a gente sempre trabalhou com a hipótese de que o neutrino tem massa zero. Hoje a gente sabe que a massa não é zero, é 10 a menos 6 da massa. A massa do neutrino, dos neutrinos, é na faixa dos 3 a 4 elétrons volts, né? Quando a massa de repouso do elétron é 0,5 MeV, então são 6 ordens de grandeza acima. Mas os elétrons, né, que são produzidos, então, polarizados, né, que saem uma polarização muito bem definida, isso deve estar marcando, então, isso marca a violação da paridade. Por quê? Qual é a razão? Então, dessa conferência de Seattle, o Salam escreve, ainda em 1956, a conferência foi em setembro, e o Salam publica em novembro de 1956, né, o artigo sobre a introdução do conceito de simetria quiral. Então ele fala, o neutrino tem massa zero, a equação de Dirac correspondente a férmions de massa zero, ela apresenta a propriedade de uma simetria nova, que é a simetria quiral, e essa simetria quiral é a simetria que deve estar por trás, né,
desse decaimento, dessa violação de paridade. Então essa é a questão que está em jogo aí, né, nessa discussão aí da quebra de paridade por lei e por lei. Então isso estava se formando uma nova ideia. O que mais que se sai? Então, quer dizer, até 55, o dado mais relevante das interações fracas era a violação da paridade. Então você fala, não, então vamos ter que construir uma nova maneira de se pensar em física, uma interação que viola a paridade, coisa que na época não foi aceita por muitos, não foi aceita por Landau, não foi aceita por Pauli, né? Lá na Rússia, porque no início da década de 50, a física de neutrino estava se estabelecendo, os russos estavam muito ligados na física de neutrino, então por isso que o Landau estava muito dentro dessa questão, e o Landau achava que tinha sido um erro do Li e do Yang a conclusão de que os dados experimentais apontavam para a violação da paridade. Mas, pensando sempre na questão, né, a ideia que era o decaimento beta, o que você estava pensando, vamos dizer assim, na época, né? O paradigma era a eletrodinâmica quântica. Então, quando o Dirac propôs a eletrodinâmica e depois o Fermi adotou a ideia da eletrodinâmica, o que tinha em mente? Que se há um intermediário na interação, ele deve ser um objeto de spin 1, tipo fóton. Então, vamos pensar numa interação mediada pelo fóton, por uma partícula de spin 1. Então, então, o objeto seria uma partícula de spin 1. A gente se imagina já, mas isso aí, digamos, não era dado experimental. A ideia era que, geralmente, o paradigma das interações era a interação eletromagnética, o acoplamento da corrente com o campo. Então, esse campo aqui faz a mediação da interação entre correntes. Tá assim, né? Então, essas duas correntes aqui, elas vão interagir com a troca de fóton aqui. Então, a gente teria uma interação corrente-corrente via troca de fóton. A gente teria aqui uma corrente JI, corrente JI, e aqui a troca dos fótons. Então, essa era a ideia. A corrente fraca, então, a ideia era formar-se uma corrente fraca e ter bósons vetoriais. Só que essas correntes fracas aqui, elas são carregadas, porque o nêutron se acopla com o próton. Então, ele vai formar uma corrente que as cargas não se cancelam, as fases, né, não se cancelam na estrutura da corrente. E o elétron, o neutrino. Então, eu tenho uma corrente carregada e outra corrente carregada. Como a gente colocou aqui. Então, os bósons que deveriam fazer a troca, se houver um bóson que, se a gente pensar, de descrever a interação fraca pela troca de bósons, os bósons deveriam ser carregados. Eu deveria ter objetos de spin 1 carregados. Mas, se os objetos de spin 1 são carregados, então eles podem interagir. Então, eletromagneticamente, eu vou poder ter atração ou repulsão, dependendo do sinal da carga. Claro, já se conhecia, né, a antipartícula, então já se sabia que se houver um bóson vetorial carregado com carga mais, na natureza tem que haver uma antimatéria correspondente a ele, que é o bóson vetorial carregado com carga menos. Então, qual era a questão que estava se colocando? Como construir uma teoria de campos vetoriais carregados, portanto, autointeragentes. Coisa que o eletromagnetismo não dá. O eletromagnetismo não dá, por quê? Porque o fóton é neutro. Então, o fóton, né, em princípio, ele não tem carga para interagir consigo próprio. Ele interage com a matéria carregada, mas não consigo próprio. Aqui não. Se houver intermediários, se a gente quiser adotar essa universalidade das interações, que as interações são propagadas por campos vetoriais, esses bósons vetoriais têm que interagir. Professor, Foi. eu tinha lido que o Wiener o Wiener e o Tchomba chegaram a fazer uns trabalhos, tanto que o pessoal atribui que o Tchomba foi um dos primeiros a propor, né, a universalidade das interações fracas. Isso. Eles também estavam nessa época? Foi Estava nesse contexto. Foi em 77, foi o... eles foram um pouquinho depois. Eu acho que eles foram... O trabalho do Leitloff sobre o bóson, sobre o bóson neutro, é de 58, 59, o Wheeler Tchomba é 56, 57. Logo depois do trabalho aí. Ele fez aquele diagrama, né? Isso, exatamente. Então,
A questão que se colocou foi, nós estamos, vamos dizer assim, basicamente no início da década de 50, vamos dizer assim, 53, o Salan se coloca a seguinte questão: como construir, ou não é se é como construir, a pergunta é possível construir uma teoria renormalizável para bósons para espinho em alta interação? Essa era a pergunta que se colocou. A autointeração era uma coisa que estava entrando assim, no cerne da questão. Então, ele deu esse trabalho para o estudante dele, Ronald Shaw. Foi o primeiro estudante de doutoração, se doutorou em 51, basicamente em 53, ele já estava orientando o Shaw em Cambridge. E o Shaw resolveu a questão. Resolveu a questão em janeiro de 54. O segundo capítulo da tese de doutorado dele. E o que ele constrói? Isso aí está num dos cursos que a gente fez de Young Mills, não vou repetir aqui. Mas a gente mostra que se você quiser construir uma teoria de campos para spin 1 em alta interação, necessariamente o que a gente obtém é Young Mills. Então a resposta para esse problema aqui é a teoria de Young Mills. Por que Young Mills e por que não teoria de Shaw-Salan, né? Pelo seguinte, o trabalho de Young Mills é de junho de 54. Sai mandado para o Physical Review no dia 28 de junho de 54. O Shaw não quis escrever o trabalho da tese dele. A tese dele está publicada lá em Cambridge, né? Tem a tese dele. Ele não quis publicar a tese dele porque ele não estava interessado em... Na Inglaterra também não há, até hoje não há muita pressão para se publicar antes do doutorado. Então você pode defender a tese. Muitos orientadores até preferem na Inglaterra deixar as publicações para depois da tese, para poder fazer um doutorado mais rápido, né? Porque às vezes você briga com a revista, perde tempo, né? Às vezes defendendo o teu artigo. Então lá na Inglaterra é muito comum você defender a tese sem trabalho publicado e publicar depois do doutorado, né? Então é natural. E aí o Shaw também estava mais interessado, não sei, sempre foi um cara assim, meio alternativo, já era na época, há 15 anos antes ele já era hippie, vamos dizer assim, e ele preferiu não publicar. E aí não publicou o trabalho, ficou como capítulo 2 da tese, o Young Mills fizeram o trabalho, mas não dessa forma. Os trabalhos são independentes realmente. O professor Salan sempre deixava claro isso. Os trabalhos eram independentes, o Salan nunca tinha trocado muitas ideias com o Young, com o Lee, antes de 54, mas nunca falando dessas coisas, sempre ligado na questão da interação fraca. Então nunca houve assim apropriação indevida de crédito. Mas o Young nem foi com Lee, foi com Mills, né? O Young e Mills eles foram numa outra direção. Eles construíram as teorias de Young e Mills baseadas numa ideia mais geométrica. A simetria por transformação de fase local, e aí isso aí, a necessidade de se fazer comparação de medidas leva à ideia de uma conexão, que é um campo de rede. Então, Young e Mills construíram, basicamente, em um modo mais físico, aquilo que seria a ideia dos espaços fibrados. Eles seguiram de uma maneira física a formulação de fibrados para Young e Mills. E o Salan, com o Shaw, não. A ideia do Salan era justamente essa. Era uma ideia muito da escola do Dirac, da escola diraciana, que era compreender cada spin separadamente. Então, como estava bem compreendido o spin meio e a tese do doutorado do Salan compreendeu bem o spin zero carregado, então a questão agora, por causa das interações fracas também, era compreender o spin 1. Então a questão que o Salan se coloca para o Shaw é essa aí. Vamos basear em 3 aspectos. Construir a teoria mais geral baseada em alguns aspectos fundamentais. 1. Invariância relativística. Então tá bom. Teoria relativística, grupo de Lorentz. 2. Vamos pensar na analogia com fóton. Massa zero. No caso do fóton. Mesmo que
as interações fracas têm um alcance muito mais curto, vamos começar com um problema de massa zero, porque é mais próximo do fóton, e depois a gente tenta entender a quebra, vamos dizer, da simetria. Então, ponto 2, massa zero. Ponto 3, spin 1. Ponto 4, alta interação. Então, com essas quatro prerrogativas, a gente pergunta qual é a teoria mais geral que eu posso construir. E aí você faz, aí você está feito um dos cursos que a gente fez de Young-Mills aí, e é bem simples. Em uma aula a gente resolve, sai uma teoria de Young-Mills, e a simetria que é global, simetria inicia-se global, pelo fato da gente colocar alta interação, o bônus da alta interação é que a simetria no final do dia fica local. Então tem uma relação forte entre simetria local e alta interação. Então, isso é importante, isso foi uma coisa muito importante naquele momento para as interações fracas, mesmo antes do trabalho do Yang e do Lee, que era de 56. Então, em 54 aparecem as teorias de Young-Mills. O trabalho do Shaw nunca foi publicado, porque depois que saiu o trabalho do Yang e do Lee, não tinha mais sentido publicar. Publicar a mesma coisa de um modo diferente, mas o impacto do crédito já tinha sido perdido. Mas no trabalho do Young-Mills, que está disponível nesse Physical Review de 54, vocês podem ler lá no final do paper deles, nas considerações finais, eles levantam a questão importante que é, nós estamos diante de um modelo interessante, mas que não tem, em princípio, não tem nada a ver com o mundo nuclear. Por quê? Porque eles também obtêm bósons vetoriais de massa zero, seria o caso do fóton, né, parecido com o fóton, portanto o alcance é infinito, mas eles falavam, mas nós sabemos que as interações nucleares, elas são de domínio muito, muito restrito, elas se restringem ao interior do núcleo atômico, então o alcance é finito, então eu devo ter um problema fenomenológico, nós não sabemos como gerar alcance finito a partir dessa teoria, é a questão que eles colocam. Então a teoria de Young-Mills, ela ficou meio, assim, foi feita, é interessante, mas ninguém sabia muito o que fazer com aquilo. Nem em 54, nem em 55. Em 56, com a violação da paridade, apresentada por Lee e por Yang, nem todo mundo aceitou essa ideia. Como eu falei para vocês, Pauli, por exemplo, rechaçou bastante essa ideia. O Salan achou a ideia interessante porque, mesmo ele conhecia, vamos dizer assim, os bastidores da teoria de Young-Mills pelo modo como ele formulou Young-Mills como estudante dele. Então, quando Lee e Yang assinalaram o resultado dele de que havia quebra de paridade nas interações fracas, ficou bem claro o que poderia estar acontecendo com as teorias, o que poderia acontecer com as teorias de Young-Mills. A ideia é a seguinte: as interações, tanto eletromagnéticas, né, quanto as interações, vamos dizer, em geral, a corrente eletromagnética, vamos pensar, no setor fermiônico. Se a matéria é fermiônica, nós sabemos lá nos nossos cursos de estudo dos férmions de Dirac, que com uma corrente fermiônica, a gente pode sempre quebrar o férmio em duas componentes de quiralidade left e quiralidade right. Então a gente vai quebrar o férmio left, mais o férmio right. É só aplicar mais ou menos gama 5 sobre 2. E aí, pelas propriedades, eu vou recapitular isso, porque a gente tem vários cursos de equação de Dirac aí, pela estrutura, né, da álgebra de Clifford em 4 dimensões, essa interação mediada pelo gama mi, psi left barra psi right identicamente zero. Psi right barrado, psi left barrado, psi left barrado, psi right, então, o left com right e o right com left dá zero. Então, sempre que a gente vê algo do tipo left barrado, gama mi right, isso é identicamente zero, right barrado, gama mi left é identicamente zero. Então, essa corrente aqui é uma corrente que diagonaliza. Na verdade, essa corrente aqui, ela vai ser uma corrente formada só pelo setor left e a corrente formada só pelo setor right. A matriz gama mi, ela não acopla quiralidade left com quiralidade right. E essa é a estrutura da interação de Gauss. Na eletrodinâmica quântica, o que a gente tem aqui é o fóton. Então, o fóton, ele não altera a quiralidade na interação. Quer dizer, se um elétron está com quiralidade left,
ele emite e absorve fótons e mantém sua quiralidade leve. E a mesma coisa acontece para o light. Então, as interações de gauge, na verdade, isso é a estrutura da interação de gauge na QCD, como vocês viram com o Sebastião, né? A estrutura da interação entre os quarks, né? Com cor e os blues, é também uma interação tipo gauge, interação de Young-Mills. Então, lá na QCD, o que nós temos é quark left barrado, gama mi, as matrizes de cor, Gelman, quark left, blue. Vou chamar o blue de amigo, né? E o quark right, gama mi, com a mesma constante de acoplamento. A constante de acoplamento é universal. Então, qualquer interação de gauge, ela se configura dessa forma. Absorve ou emite o bóson intermediário, mas não muda a quiralidade. Se a interação fosse escalar, uma interação local, seria o contrário. Quer dizer, quando a gente acopla psi barrado com psi, mesmo que a gente coloque aqui ou com matriz gama 5, não, por exemplo, um escalar acoplado com um campo escalar, ou um pseudo-escalar acoplado, vamos dizer, com um campo axial, por exemplo, né? Aqui, essa interação aqui, ela fica psi left barrado, psi right, mais psi right barrado, psi left, escalar. Então, o escalar, quando ele é trocado por um fermion, quando o fermion emite ou absorve um escalar, ele troca a sua quiralidade. Aqui, a mesma coisa. Essa interação vai ser psi left barrado, menos psi left barrado, psi right, mais psi right barrado, psi left. E aqui está Então aqui está a quebra de paridade. Quer dizer, essa corrente aqui, isso aqui é um pseudo-escalar, justamente é um pseudo-escalar, porque tem uma troca de sinal aqui, no left barrado com o right, diferentemente daqui. Aqui a interação lá, aqui é o mesmo sinal. Então, a interação escalar, ela muda a quiralidade. A interação vetorial, não. E aí foi o gancho que o Salam pegou para perceber que Young-Mills poderia ir diretamente para o mundo das interações fracas, antes mesmo das interações fortes. Apesar de que Young-Mills, quando escreveram o paper deles, se vocês lerem o trabalho do Young-Mills de 54, o trabalho de Young-Mills de 54, ele fala sobre a invariância de gauge local para o spin isotópico forte. O que Young-Mills tinha em mente era descrever as interações fortes entre prótons e nêutrons. Essa era a visão deles. O trabalho do Salam com Shaw era um trabalho mais neutro, mais fundamental, no sentido de que nós não estamos interessados se é próton ou neutro, a gente está interessado em saber, é possível constituir uma teoria quântica de campos renormalizável para partículas de spin 1 em alta interação? Então, com base nesses princípios fundamentais, eles constroem Young-Mills. E eles ficam sabendo, então, que é possível, mas não sabiam onde aplicar. Quando Yang e Li chegam e dizem as interações fracas violam a paridade, Salam então escreve no trabalho por que está havendo essa quebra de paridade. É o neutrino que tem massa zero. Se o neutrino tem massa zero, então uma partícula fermiônica que obedece à equação de Dirac, que tem massa zero, ela, vamos dizer assim, a equação de Dirac de massa zero, ela tem uma simetria quiral. Esse é algo desse tipo, né? E vou dar o lagrangiano de Dirac, né? Ele tem essa estrutura aqui, psi barrado e gama mi, dmi, psi, se não tiver massa, né? Então, se a gente faz uma transformação do tipo psi' exponencial de i alfa gama 5, psi, não tendo termo de massa, o psi barrado, o gama 5 barrado é menos gama 5. Então aqui vai aparecer uma fase que vai ser menos i alfa gama 5. Aqui nós temos gama mi e aqui nós temos, vamos fazer essa transformação aqui, psi barrado. Gama 5 barrado é menos gama 5. Mas quando eu faço um conjugado hermitiano, quer dizer, psi barrado é o psi dagger gama 0. Então quando a gente tirar o barrado, né, quer dizer, que a gente tem aqui, isso aqui, gama 5 barrado, é
menos gama 5. Então, quando a gente barrar essa transformação, quando a gente barra essa transformação aqui, quando você liga barrado, vai ser o psi barrado, barrado troca a ordem, porque tem uma conjugação hermitiana no meio, né? E dá o mesmo sinal. Por quê? Porque gama 5 barrado é menos gama 5 e o conjugado hermitiano troca o sinal do I. E aí eu vou ficar aqui com uma mistura, com uma conjugação que vai ser I alfa, gama 5, gama mi, e a transformação de quiralidade global, né? Aqui vai ser I alfa, gama 5. Só que o gama 5 anticommuta com o gama mi. Então, se eu trago o gama mi para cá, é equivalente na exponencial botar um sinal menos. E aí, essa fase cancela esse. Então, o termo de Dirac, sem massa, ele não viola essa simetria. Ele satisfaz, ele é invariante por essa simetria. O termo de massa, no entanto, que é psi barrado psi, ele não tem essa matriz gama mi para fazer o papelzinho bom, porque quando eu fizer a transformação gama 5, esse cara aqui vai me jogar para cá um I gama 5. E a transformação aqui também é I gama 5. Então, o termo de massa, ele não é invariante quiral. Então, a simetria de quiralidade é uma simetria característica, né, das transformações da equação de Dirac de massa zero. Isso significa que a transformação de quiralidade é o psi left barrado, ele vai para o exponencial de I alfa psi left. O gama 5 desaparece porque o left é um alto vetor de gama 5 com alto valor mais 1. E o psi left linha é a menos I alfa psi left. Então isso aqui é a transformação quiral. O Fermi left tem uma transformação com carga mais, carga de quiralidade mais, e o Fermi right tem carga de quiralidade menos. Então o termo de massa quebra essa simetria, né? Porque o termo de massa é psi left barrado, psi right. Então, quando eu barrar isso aqui, vai aparecer menos gama 5 e menos gama, vai aparecer menos I alfa e menos I alfa. Ao passo que o termo cinético não. Tem esse gama mi aqui no meio, então esse gama mi aqui, na verdade, ele é psi left barrado, psi left. Então, a fase do left barrado, que aí o gama 5 desapareceu, então não tem mais matriz gama 5 para passar por aqui. É esse cara aqui que vem com sinal menos, que vai matar, quando eu fizer essa transformação aqui, ele vai ter menos, e esse cara aqui tem mais, porque esse termo cinético, ele mistura left com left, right com left, ele não é diagonal, ele não quebra a diagonalidade. Então, a simetria quiral, então por que isso? A simetria quiral, então Salam chega em Londres, logo depois da conferência de Seattle, e escreve esse paper aí. Existe uma simetria associada ao neutrino, que é a simetria quiral. Na verdade, essa pergunta tinha sido feita na tese de doutorado dele, pelo Piers. O Piers estava na banca de doutorado dele, e o professor Salam falou que o Piers perguntou isso, que o Salam discutiu bastante o Fock, ele falava, o Fock tem massa zero, a simetria de Gage é a simetria que protege o fóton dele ganhar massa. Aí o Piers perguntou, o Piers não estava envolvido com interação fraca, perguntou, você tem ideia se tem alguma interação que protege o férmio de ganhar massa? Ninguém sabia a resposta, né? Ela falou, não tem, vou pensar. E também esqueceu, acabou esquecendo. Quando veio o trabalho do Li e Yang, Salam pensou, deve ser alguma coisa ligada ao fato do neutrino ter massa zero. Ele foi mais a fundo, a coisa era simples, né? Ele escreveu o paper, levou para o Paulo não aceitou o paper, mas aí ele publicou por outras vias, né? Publicou o paper de qualquer forma e fez a seguinte observação. Aí que a coisa começou a ficar quente para o lado das teorias de Yang-Mills. Se você tem, qual é o papel dos bósons de Yang-Mills, né? Bóson de Yang-Mills, como a gente falou, ele não muda a quiralidade. Então, se existe um mundo eminentemente quiral, se eu só tenho neutrino left, ou eu não tenho neutrino right, o neutrino é eminentemente quiral, e o antineutrino é right, então eu consigo construir uma interação de Gage para objetos eminentemente quirais. Eu não conseguiria fazer isso aqui com uma interação de Gage. A interação de Gage não aceita essa estrutura, mas aceita essa. Então a ideia que o Salam teve é, os bósons de Yang-Mills, eles poderiam estar interagindo só com um setor de quiralidade bem definida. Então, talvez a saída para as teorias de Yang-Mills seja aplicar, elas sejam perfeitas para descrever as interações fracas.
porque tem setor de quiralidade bem definido. Até porque também, ainda nessa época, o que se pensava um pouco é que a teoria da interação forte seguisse o padrão de Yukawa. Yukawa, em 1935, quando ele fez a formulação do modelo de Yukawa, a ideia que o Yukawa tinha era que o próton e o nêutron interagiam trocando mesons π, trocando os escalares π. Então a interação do Yukawa era algo desse tipo, vamos dizer assim, psi barrada. Aqui nós tínhamos as matrizes de SO2, né, que a ideia dele era ter um dublete de SO2, vamos dizer assim, tau A sobre 2. Aqui o triplete de mesons π. E aqui, quer dizer, interação do núcleon, que era o dublete próton-nêutron, vou botar aqui as matrizes de SO2, as matrizes de mesons π, contraídas com os mesons π. Então, essa interação aqui, isso é escalar de Lorentz, pseudo-escalar, na verdade. Isso é vetor, isso é espinor, isso é espinor. Então, essa interação sendo escalar, ela é tipicamente desse tipo. Ela é psileft barrado, sigma A, psi right. Então, a interação de Yukawa, ela não se presta a alguma coisa que ela precisa, ela acopla o left com right. Se o objeto não tiver componente right, ele não pode ter interação de Yukawa, mas pode ter interação de gate. Então, Salam pensou que talvez então, a saída para incluir os neutrinos, que só tem simetria quiral, se o neutrino tiver alguma interação de gate, vai ter que ser uma interação. Se o neutrino tiver alguma interação com o bóson vetorial, vai ter que ser alguma coisa tipo uma interação de inimigos. Então, como um trabalho de 56, né, lá na conferência de Seattle, da quebra da paridade, e os resultados de Young e Mills, o que o Salam faz é dizer, provavelmente as teorias de Young e Mills, elas vão ser as teorias ideais para descrever as interações. Essa seria a ideia. Então a gente parte daí. E tem uma coisa mais importante, que como o Salam estudou na tese de doutorado dele os escalares carregados, ele mostra uma coisa interessante na tese de doutorado dele, que escalares carregados, eles têm interação de gate, obviamente. Se eles têm carga, eles vão interagir eletromagneticamente com o fóton através da interação mínima, que é lá, vamos dizer, é a derivada covariante, vamos colocar assim, né? Deli menos I é a Mi. Então aqui estão as interações eletromagnéticas, interações de gate. Algo do tipo φ*, né? Derivada usual, nos dois sentidos, com o fator I aqui. Né? Isso aqui interagindo com a Mi, e o T mais E2. Então aqui nós temos a interação, as duas interações de gauge de uma partícula de um campo escalar. Só que o que o Salam mostra é que se a teoria tem que ser renormalizável, todo mundo estava buscando teoria quântica de campo renormalizável, isso não basta. Você não pode ter uma teoria renormalizável onde os escalares só experimentem interação de gauge. Eu preciso ter uma interação extra, que não é uma interação de gauge, mas que é uma interação de autoacoplamento. Então, Salam diz, não, necessariamente esses escalares têm que ter uma interação invariante de gauge do tipo φ4. E essa constante de acoplamento aqui, nada tem a ver com a interação de gauge, com a constante eletromagnética. Ela é uma interação completamente à parte. Então, dessa forma, ele prevê que a física, quer dizer, o eletromagnetismo de escalares carregados necessariamente implica que esses escalares tenham que ter outras interações que não de gauge, auto-interações. É o potencial de Higgs. O potencial de Higgs ele sai da necessidade de se descrever escalares carregados. Quer dizer, essa interação aqui é completamente extra eletromagnetismo, não é uma interação da eletrodinâmica em si, mas ela é imposta pela necessidade de se ter uma teoria normalizada. Então, o Salam já sabia que escalares deveriam, bósons, né, devem medir
algum tipo de acoplamento extra. Então a ideia foi, beleza, o neutrino não tem massa e esses escalares têm uma coisa interessante. Eles acoplam o setor left com o setor right. O escalar faz isso. Campo vetorial não. O campo vetorial é left, left, right, right. Escalar é left, right. E a massa do elétron, o que é a massa do elétron no lagrangiano de Dirac? É o m_π. A massa do elétron nada mais é do que o left barrado com o right. Então, a massa, ela está numa posição muito semelhante ao campo escalar. Um campo escalar que está interagindo, acoplando as duas quiralidades distintas do elétron, quer dizer, o campo escalar nunca vai poder se acoplar com o neutrino, porque o neutrino não tem quiralidade left e right, tem só quiralidade left. Então, você não consegue construir um invariante de Lorentz só left barrado, left, left barrado, left, psi, escalar. Então, mas você consegue construir interação de gates. Então, o que Salam pensou? Então pode ser que a massa do elétron, como o professor Dirac gostaria, deve ter uma origem mais fundamental. Talvez, quem sabe, essa massa não seja o resíduo de algum campo escalar que se condensou na natureza. Esse campo escalar pode, por algum mecanismo, que na época não se sabia qual, ele pode ter se condensado, e aí esse campo escalar, ele se transmuta naquilo que vai ser a massa. Porque a interação de Yukawa, a interação férmio-férmio-escalar, ela vai no sentido da massa. Então a origem da massa poderia estar ligada a esse escalar. Então foi um pensamento, né, que veio para juntar tudo. Então nós temos, e aí o neutrino, como não tem massa, talvez o neutrino só perceba os bósons de Gage, mas não perceba os escalares. Então, quando Salam escreve, né, em 57, isso foi em 56, né, que ele faz o peito da lateralidade, ele já tinha em mente, talvez houvesse na natureza, devesse haver na natureza, algum campo escalar fundamental. Todos nós sabemos, é o campo de Higgs, né? E ele faz exatamente esse papel. Então a ideia toda, né, vamos dizer assim, nesse emaranhado de ideias, né, que se somavam umas às outras, mas de uma forma assim, meio caótica, né, sem ter um nexo, né, que ligasse todas essas ideias, foi preciso que houvesse, né, alguns elementos que fizessem essa junção. Eu diria que se a gente olhar a literatura das interações fracas, né, o Salam foi o autor que, se você quiser seguir a trilha de publicação do Salam, a gente entende exatamente como a teoria da interação fraca, a teoria das interações fracas se formou. Ele foi o autor, porque sempre é bom a gente às vezes identificar alguns autores, né, que fazem ao longo de cuja carreira a gente percebe a formação de uma área, né. Salam foi um David Dirac, claro, foi outro também, outros autores como Henrico Ferreira, né, por exemplo. Então a gente tem autores assim que vão, né, formando uma área. Os trabalhos do Salam, desde o doutorado dele em 51 até o final da década de 60, eles apontam todo, né, para a compreensão profunda das interações fracas. Então, ele vem com essa ideia de que Yang-Mills deve se aplicar à interação fraca por causa do neutrino, se a interação fraca deve ser mediada por um bóson de Gage, o neutrino só tem quiralidade leve, então a única saída é ter interação para poder mediar, é ter interação de Gage. Então, talvez Yang-Mills entre aí. E por que Yang-Mills? Por que não abeliano? Por que a teoria não é abeliana? Por que não é tipo aquele? O que ele faz pensar numa simetria não abeliana, né? Então, o que nos faz pensar na simetria não abeliana é justamente um pouco a degenerescência que a gente tem nesse tipo de interação. Na interação fraca, o próton, a diferença de massa, né, entre a massa do nêutron menos a massa do próton, né, dividida pela massa do nêutron, né, está na faixa de 1%. Então, na verdade, basicamente, né, a massa do nêutron é na faixa de 939 MeV por C2, né, assim, e a massa do próton é 938. Então, esse 1 MeV de diferença
é o que faz essa energia ser distribuída entre o elétron e o neutrino. Quer dizer, a gente tem o momento, né? Quer dizer, a diferença entre a massa de repouso desse cara aqui e a massa de repouso desse cara aqui é o que permite o decaimento. Quer dizer, o próton não pode decair no nêutron porque o próton tem uma massa menor. Então, se a gente colocar o próton em repouso, ele não tem espaço de fase para decair no nêutron, mas vice-versa, o nêutron pode decair no próton. Então, a diferença de massa é muito pequena. Então, você pensou, ó, o setor leptônico está lá elétron com neutrino, e o setor hadrônico está lá próton com nêutron. Então, eu tenho um dublete. Eu tenho um dublete de matéria nuclear, tenho um dublete aqui próton-nêutron, e do outro lado eu tenho um dublete de matéria leptônica, neutrino do elétron com o próprio elétron. Então, deve haver, e a simetria SO2 era a simetria mais popular da época, já falava dos trabalhos da década de 30, né, o próprio Karl Heisenberg, sobre a simetria de espinho isotôpico na física nuclear, deveria ter uma simetria SO2 aqui. Então a ideia foi, talvez a gente precise construir uma teoria de gate não abeliana, baseada no grupo SO2, para pensar que o neutrino e o elétron são um dublete, o próton e o nêutron são outro dublete, e eles vão interagir trocando bósons de gate. E aí sim, SO2 tem uma estrutura muito interessante. Se a gente for olhar, deixa eu parar aqui. Se a gente for pensar que essa interação é uma interação de gate, então a gente teria a seguinte proposta, vamos dizer assim, a gente teria aqui o dublete, vamos chamar o dublete hadrônico de H. Vamos dizer que esse H aqui represente para nós, o dublete próton-nêutron. E o L é o dublete leptônico, vai ser o elétron, o neutrino com o elétron. Então a gente vai formar a interação de gate aqui, vai ser algo do tipo H barrado. Aqui é o dublete, então eu vou ter a interação, vou colocar aqui interação SO2, tipo aqui CD mesmo, vocês viram lá com o tchau. A, aqui vou botar aqui gama Mi, vou botar aqui L e aqui o A. Só que esse número quântico A aqui é o número quântico da simetria SO2, né? Não da simetria SO3 de cor, que está em jogo aqui. Então agora, se a gente faz então na verdade a interação é essa aqui, o setor hadrônico, né? Aqui eu vou ter essa, vou botar esse fator meio aqui, não importa, né? Aí eu vou ter aqui esse A e A sigma A, e aqui o setor leptônico. Então, quando a gente fizer essa combinação aqui, essa matriz de Pauli, ela vai dar para a gente aqui o seguinte, eu vou ter aqui um AMI3 e aqui o menos AMI3, é o que vem da matriz sigma Z.